Muy buenas noches, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una nueva emisión de SABE, patrocinada por nuestros queridos amigos de COA Internacional. Es un gusto para mí presentarles al doctor Antonio Herrera. Muy buenas noches, doctor Antonio Herrera. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Diana. ¿Me escucha bien? Sí, doctor. Perfecto. Adelante. Pues muy buenas noches a todos nuestros compañeros idontonautas, colegas endodoncistas, estudiantes, colegas cirujanos dentistas. Sabemos que hoy en particular es una ocasión muy especial porque nos engalanamos, la verdad, con un personaje de la endodoncia mundial, el doctor Manuel Eduardo de Lima Machado. Es un personaje endodóntico a nivel mundial y estamos muy orgullosos de que haya aceptado esta invitación aquí a nuestra aula de SABE. Antes de hacer la presentación del doctor, nada más quisiéramos comentar de que estamos ya dentro de este nuevo programa. Estamos ya en la tercera conferencia, hoy de octubre. El próximo mes estará la doctora Elizabeth Betancourt. En diciembre estamos pendientes todavía con el conferencista. En enero estará nuestra buena amiga, la doctora Jenny Guerrero. En febrero estará el doctor Juan Carlos Izquierdo. En marzo estará el doctor Walter Vargas. En abril estamos aún pendientes y en mayo nuestro buen amigo el doctor Stefan Henry Polanco será nuestra última conferencia. Sin mayor preámbulo, daré inicio a la lectura del currículum para que inicie el doctor Manuel Eduardo de Lima Machado a tiempo. Queremos que realmente sea una hora para que todo el mundo disfrute de su conferencia. El profesor Manuel Eduardo de Lima Machado tiene la especialidad, maestría, doctorado, la libre docencia y profesor asociado 2 en endodoncia por la Facultad de Odontología de la Universidad de Sao Paulo. Tiene su postdoctorado por la Escuela de Medicina Dental de la Universidad de Harvard. Profesor invitado por la Escuela de Medicina Dental de la Universidad de Harvard. Profesor de los cursos de especialización, maestría y doctorado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Sao Paulo, la FOUSP. Autor de los libros Urgencias en Endodoncia, Bases Biológicas, Clínicas y Sistemáticas y Endodoncia de la Biología a la Técnica. Este último libro, distribuido en Brasil y en toda Latinoamérica en la versión en español por la editorial Amolca y en 2013 la versión en inglés. Es considerado como uno de los libros de endodoncia más vendidos en Brasil entre 2010 y 2011. El profesor tiene más de 100 publicaciones en Brasil y en el extranjero, más de 200 cursos impartidos en todo Brasil, Europa, América Latina y Estados Unidos. Fundador y presidente de la Sociedad Brasileira de Endodoncia, fundador y presidente de la Sociedad Endodóntica Latinoamericana, CELA, que hermana a todos los endodoncistas latinoamericanos. Ha dirigido más de 220 tesis de pregrado, especialidad, maestría y doctorado. Sin mayor preámbulo, y le mando un fuerte abrazo desde acá, desde mi casa en Reynosa, un fuerte abrazo y un agradecimiento especial al doctor Manuel Eduardo de Lima Machado. Muy buenas noches, doctor, y el auditorio es suyo. Gracias. Muy buenas noches. Para mí es un placer muy grande, es un gran honor. Un minuto, ¿se está recibiendo? Muy buenas noches. Se escucha perfecto, doctor. Se escucha, está bien, gracias. Se escucha bien, sí. Para mí es un gran honor. Yo me quedé muy contente por la invitación y poder estar un rato de tiempo con todos ustedes. Vamos a hablar hoy sobre la parte de infección focal, que creo que es un tema muy importante y es un tema
que, ao mesmo tempo que é viejo, é novo, pelas novas descobertas na área da microbiologia. Então, eu vou colocar acá a apresentação. Um minuto. ¿Se está escuchando? ¿Se está bien? Lo escuchamos bien, doctor, y ya estamos viendo sus diapositivas. Muchas gracias. Muchas veces cuando yo tiré... Sí. Entonces, mira, lo que se pasa hoy es una situación muy, muy importante. Nosotros tenemos que mirar el organismo como si fuese un todo. No podemos más pensar solamente en los dientes, en la pieza dental, en lo endodonto o en la región periapical. Nosotros tenemos que mirar que todo eso tiene un reflexo que se puede manifestar en todo el organismo. Ese es un punto, creo que principal, porque nosotros teníamos una idea distinta en 1914. En 1914 se pensaba que el diente que tenía una pulpa muerta era un foco de infección. Entonces se podía llevar el paciente a la muerte y por eso se sacaba las piezas dentales que tenían las pulpas necróticas. Eso después se cambió a través de los trabajos de Fish y MacLean. Esos autores, eles, por exemplo, fizeram um levantamento, um estudo, onde hacía en la mandíbula de una rata un furo con una fresa y se colocaba un algodón con una bacteria. Acreditavam esses autores que haviam 5 ou 6 tipos de bactéria na cavidade oral. E quando miraram os cortes histológicos, puderam observar que a bactéria não conseguia sobreviver, não vivia afora do chumaço, do pedaço de algodão. Quando a bactéria caía no organismo, era imediatamente destruída pelo mecanismo imunológico. Frente a essa temática, frente a essa questão, então, por exemplo, se quedou muito claro que os problemas endodônticos, os problemas que teníamos, eram somente consequências do espaço que estava vazio e contaminado do endodonto. Uma vez, portanto, que promovíamos a limpeza e promovíamos a desinfecção, a patologia se quedava afuera. Ou nós cambiamos um pouco a maneira de pensar. É claro que isso corresponde, isso é a verdade, a, por exemplo, 90% dos casos, 92% dos casos. Mas em algumas circunstâncias não lo é. Então, quando nós vamos a formar os estudantes de pré-grado e de pós-grado, nós sabemos que é impossível um índice de sucesso de 100%. Por quê? Primeiro, porque não conhecemos todos os micro-organismos. Segundo, porque as variações anatômicas, elas impedem que a limpeza, muitas vezes, a desinfecção, seja lograda em todos os casos. Mas há uma outra questão, há outro fator também que devemos observar. As lesões refratárias e as adaptações das bactérias dentro do meio ambiente. Hoje, nós sabemos que pode existir a morte do paciente. Hoje, nós sabemos que existe sim a possibilidade de que uma infecção dental manifeste sua patologia em outra parte do organismo e isso leva a uma consequência maior. O que para nós é bueno, que é uma porcentagem muito baixa, mas mira, esse conhecimento que é um conhecimento, não digo que é novo,
mas una visión que se empezó en la microbiología después de los trabajos de Müller en 1960, después de los trabajos de Lar Fabricius, de Rapasalo, de Sandquist y una serie de otros microbiologistas de la nueva generación que tenían, muy claro, aparatos, microscopios electrónicos y otras metodologías que lograban observar mejor la parte de la bacteria, se puede observar que no era bien así. Nosotros teníamos muchas y muchas bacterias de muchos tipos distintos en la cavidad oral. Dentro de ese concepto, empieza a cambiar dentro de la endodoncia toda una línea de pensamiento, toda una línea de raciocinio. La gran preocupación que nosotros teníamos cuando hacíamos una endodoncia en los tiempos pasados, nosotros, por ejemplo, teníamos una gran preocupación con el dolor. La endodoncia se prestaba para sacar afuera el dolor. La endodoncia se realizaba para que el paciente no sintiese el dolor. Entonces, nosotros tenemos una gran cantidad de profesionales que son un rato frustrados cuando hace una endodoncia y tiene un postoperatorio dolorido, o cuando hace la endodoncia y no consegue sacar el dolor del paciente. Yo creo que eso es una ansiedad muy grande, porque toda la vez que vamos a hacer un curso, toda la vez que vamos a ministrar una charla, preguntamos a los participantes o que piensan, cuáles son sus problemas mayores, y siempre hay una gran preocupación que se lleva a sacar o no, o a presencia del dolor o de un postoperatorio dolorido. Yo creo que el problema que está relacionado a esa cuestión es la manera en que se estructuró la Facultad de Odontología. La universidad y la Facultad de Odontología empezó con programas muy técnicos, donde, por ejemplo, hasta hoy en muchos lugares se preconiza la enseñanza solamente de la técnica. Entonces, ¿cómo hace el tratamiento endodóntico? Hace así, así, así. ¿Cómo hacemos para sacar el dolor? Hace así, así, así. E eso, na realidad, pode não ser a verdade, porque nós temos que conhecer o paciente como um todo e, ao mesmo tempo, nós temos que compreender a biologia. Nós temos que compreender que depois de uma ação mecânica, depois de uma ação química, nosotros vamos a tener la reacción inflamatoria aguda. La reacción inflamatoria aguda es un mecanismo de defensa que reage frente a una agresión baseado en la intensidad y en la frecuencia del agente agresor. Apenas una pregunta, ¿los sonidos están bien? Solamente para saber si partiendo. Sí, doctor, todo bien. Muchas gracias. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a preparar una cavidad con la fresa, hacemos lo corte de muchos prolongamientos de odontoblasto, como nosotros podemos mirar dentro de esa condición. El corte de los prolongamientos de los odontoblastos y también el calor que es liberado lleva a una agresión dentro de la pulpa y tenemos una reacción inflamatoria. La reacción inflamatoria aguda, como hablamos, es lo primero mecanismo de defensa que no consegue establecer con una precisión la natureza del agente agresor.
no hay tiempo, no consegue determinar. Entonces, es una reacción que va a reagir mediante la intensidad y la frecuencia de la agresión. No sabe interpretar si a agresión es física, si a agresión es química o si a agresión es bacteriana. No comprende. Solamente después de algún tiempo, con la reacción inflamatoria crónica, es que el organismo va a pasar a comprender mejor o que se pasa e elaborar, cuando necesario, un anticorpo específico para combater esa agresión. Si for una agresión bacteriana, los linfócitos irán tomar contacto con las bacterias, enviar su RNA, captar informações, elevar ao vaso último e fazer um anticorpo específico. Enquanto isso não ocorre, nós vamos a ter as questões que envolvem a reação inflamatória aguda, que são dolor, calor, que é caliente, e uma coloração roja, que nós chamamos acá de rubor, os sinais da inflamação, que se caracteriza por uma vasodilatação local, que se caracteriza pela migração das células maiores que estão em centro do vaso sanguíneo, que se caracteriza pela saída de neutrófilos para dentro do tecido e que se caminha por quimiotaxia hasta o agente agressor e, uma vez ali chegando, se explode, liberando sua lisozima, que é uma enzima que tem e que leva à morte da célula e à morte do tecido, criando um microabscesso. A presença de um exudato purulento em interior do tecido conectivo vai também a reagir, ou vai também, por exemplo, a precipitar ou fazer com que empiece as reações do sistema complemento. E as reações do sistema complemento nada mais têm como consequência a elaboração de mediadores químicos que vão aumentar a inflamação. Então, mire que esse mecanismo de defesa termina por levar à destruição do próprio tecido conectivo e a destruição do próprio tecido conectivo gera ou promove uma maior reação inflamatória, com maior mudança de célula, câmbio de células, com maior quimiotaxia e com a maior destruição tecidual. Portanto, a reação inflamatória desenvolve mais reação inflamatória. É um mecanismo de defesa desesperado que o organismo tem hasta que tenha listo todo um processo de anticorpos para combater o organismo. Então, mira, como nós falamos, não sabe identificar qual o agente agressor, físico, químico ou bacteriano. Uma vez, portanto, nós quando passamos ou ultrapassamos o forame apical com o instrumento endodôntico, nós vamos a levar a destruição de fibras de ligamento periodontal e hueso, vamos levar a um trauma químico e, portanto, um trauma físico e, portanto, desenvolver uma reação inflamatória. Quando nós colocamos dentro do conduto uma medicação intracanal, a toxicidade dessa medicação, se ultrapassar o forame apical, vai levar também a uma destruição e também uma reação inflamatória. Então, mira, o que se espera depois de uma endodôncia
essa reação inflamatória e consequente dolor. La dolor, portanto, é normal. La dolor aparece sempre após procedimento quirúrgico. E isso é muito claro em medicina. Todos sabem quando se submetem a quirófago ou a uma cirurgia que vai ter pós-operatório dolorido. Mas parece que o odontólogo olvidou, não sabe fazer as relações com as disciplinas ou matérias básicas de sua escola e as clínicas, e, portanto, não compreende a resposta tecidual. Muitas patologias que não são dolorosas, que não apresentam dores, podem levar o paciente à morte. Muitas patologias que têm dolores fazem com que o paciente vá a buscar tratamento e, com isso, sacar fora a doença. Portanto, mire que o dolor muitas vezes pode ser uma informação importante para que se haça alguma coisa. Portanto, podemos considerar como sendo buena e podemos considerar como sendo normal depois de uma intervenção cirúrgica, mecânica ou química dentro do conduto. Uma vez que se compreende todo esse quadro reacional de defesa do organismo, nós agora podemos compreender que a questão do dolor é perfeitamente natural. Em sendo natural, não é problema. Em sendo natural, não é erro que nós criamos, e sim uma consequência de passo onde estamos fazendo a limpeza e a desinfecção. Então, a partir desse momento, empieza a cambiar a proposta da endodôncia. Empieza a cambiar, por exemplo, a ideia que nós temos de sacar a dolor ou tomar cuidado com a dolor para ponto que é pouco mais importante, a desinfecção. Acá, nós temos boletim do Instituto do Coração da Universidade de São Paulo, do INCOR, que é uma estrutura, que é uma organização muito respeitável, que faz transplantes cardíacos e uma série de outras atividades que são muito importantes e de muita responsabilidade. Esse boletim, esse comunicado, habla que 41% de las doenças del coração têm origem dental. Perdão? Tem origem dental. Mira, nós estamos falando de 40%, 41%, quase que a metade das doenças do coração tem origem em bactérias que vêm de infecção dental. E mira, para que a bactéria possa penetrar na corrente sanguínea e se alojar, e se posicionar no interior do coração, eu necessito ter uma patologia, na maioria dos casos, que seja uma patologia de longa duração, de longa frequência. Em assim sendo, não pode ter dolor, porque se é uma patologia que apresenta o dolor, o paciente vai buscar tratamento. E se é uma patologia assintomática, é possível que o paciente se continue com essa patologia por muito tempo. Então, mira como o dolor hoje para nós não tem, por exemplo,
una situación muy especial. Al contrario, las perigosas son las que no presentan dolores y que se quedan durante mucho tiempo. Vamos a ver una otra información. Acá en esta investigación demuestra un aumento significativo de aterosclerosis en pacientes que tienen infección dental. Infecciones asintomáticas que se quedan por mucho tiempo. Entonces, esses pacientes son liberadas una serie de proteínas durante esta patología que aumentam de maneira considerável casos de aterosclerose em pacientes um pouco mais idosos. Então, é uma comunicação sistêmica envolvendo o diente e o resto do organismo. Mira, portanto, que as bactérias não se confinam ou não se localizam somente em interior do conduto. Nós agora estamos mirando uma bactéria que adentra afuera do conduto e empieza a se manifestar em um ponto mais lejos do organismo. Diferente que se pensava Fish-McLean, que a infecção solamente se limitava dentro do interior do conduto. Acá nós vemos que não. É claro que a incidência é uma incidência muito pequena, 6%, mas nós estamos falando de muerte. Nós estamos falando que o diente pode levar a muerte do paciente. Então, mira que cada vez mais a preocupação que nós temos está associada, portanto, à desinfecção do conduto e à desinfecção do sistema, se possível, para sacar lá fora a bactéria, e não me importa mais a dolor do pós-operatório. E a isso nós temos que orientar muito bem os pacientes. E hoje há exames, como estamos mirando acá, de tomografias, de tomógrafos, que podem manifestar ou que podem demonstrar muito bem o grau de destruição óssea e o tamanho dessa infecção. Mas mira esse quadro acá abaixo, onde nós estamos mirando um cérebro e algumas setas. Esse é de uma investigação que demonstra que infecções dentárias de longa duração podem levar a acidente vascular cerebral, AVC. Então, mira que a situação é um pouco mais complicada do que pensávamos e também um pouco mais simples. Depois nós vamos explicar o porquê disso. Lo importante é lograr a limpeza. Eu não devo me preocupar com o pós-operatório. É claro, nós não estamos falando de infecções agudas, tais como os abscessos. Os abscessos são patologias que se apresentam e que se demonstram de uma maneira muito simples, porque são tão agressivos que fazem uma grande destruição do hueso e logo o paciente se procura um odontólogo por causa do dolor. Nós estamos falando das patologias que não têm dolores e que se prestam durante muito tempo e que se podem adentrar ao organismo sobre diferentes pontos, diferentes ações e podem levar a uma necrose assintomática, uma lesão apical assintomática e se permanecer por muito tempo. Mire agora essa informação. Acá nós estamos vendo uma informação também dada pelo Instituto do Coração de São Paulo, o INCOR, onde relata que 37. Nós estamos falando de 37.
37% de las muertes, de los óbitos por problemas cardíacos son de origen dental. Isso é um fato alarmante. Por isso que acá no Brasil, e creio que em muitas partes do mundo, é obrigada a presença de um cirurgião dentista, um odontólogo, em uma UTI, em um centro de terapia intensiva de um hospital. Não se hace nenhuma cirurgia por um médico com a presença de infecção dental. Então, isso que nós estamos falando são consequências e situações onde nós temos que pensar, onde nós temos que raciocinar para se cambiar a maneira de se observar a endodôncia. Porque a endodôncia hoje, ela tem problemas, mas ela tem também muitas soluções. Esse é um quadro típico. Esse é, por exemplo, uma grande quantidade de bactérias que nós miramos acá sobre a superfície da dentina intracanal. E acá nós estamos mirando os túbulos dentinários onde as bactérias continuam penetrando. Isso demonstra acá em uma outra visão uma quantidade um rato menor, mas acá muito contaminado. Isso demonstra, por exemplo, que o conduto com a pulpa morta tem muitas bactérias. E aí nós temos que pensar hasta onde nós vamos fazer o preparo químico cirúrgico, o preparo mecânico do conduto. Será que nós vamos realizar o preparo hasta o zero do raio-x? Porque nós sabemos que o forame apical se encontra afuera, muitas vezes a uma superfície muito pequena, muito rápida, outras vezes em uma profundidade muito superior. É difícil se determinar a longitude de trabalho. Nós pensamos que trabalhar no limite radiográfico do conduto é trabalhar afuera do conduto. E nós não miramos nenhuma vantagem para se trabalhar afuera do conduto, mesmo porque quando a bactéria consegue sair de dentro do conduto, ela passa a formar uma placa, uma película bacteriana em la superfície externa da raiz. Então, uma sobreinstrumentação não vai a resolver meu problema, a não ser uma maior agressão em la porção apical. E quando nós temos muitas reabsorções centrais, nós miramos também que muitas vezes a superfície externa da raiz não é o final da raiz. Acá, o final da raiz está muito mais adentro. Um outro problema que nós temos com a instrumentação mecânica é a real limpeza dos condutos. Acá miramos que se não hacemos muito bem a cinemática da instrumentação e a limpeza do istmo do conduto, nós podemos atender a manutenção do tecido necrótico. Porque, mira, quando nós observamos que a maioria das medicações intracanais não penetram praticamente nos túbulos dentinários, nós miramos que a grande desinfecção tem que ser realizada em toda a luz do canal. Então, eu tenho que saber fazer um bom preparo para que não somente eu prepare os condutos no centro, como também trabalhe em istmos. A endodôncia apresenta essa questão que é muito importante, que define que o especialista, ou aquele que faz a endodôncia, tem que flexibilizar sua técnica, tem que flexibilizar sua maneira de fazer em função de uma série de questões anatômicas
que nosotros podemos observar, né? Entonces, por ejemplo, yo posso usar um sistema rotatório, um sistema reciprocante, o que seja, mas na realidade, nós temos que translatar, nós temos que tentar trabalhar em todas as paredes para não só remover a dentina contaminada, como também outras áreas que se pertencem ao istmo. Essa é uma investigação que vamos a publicar dentro de pouco, onde hacemos uma coloração del túbulo dentinario e depois nós aplicamos alguns protocolos com hipoclorito e ativação do hipoclorito. Essa substância acá chama-se rubetano de cobre e ela penetra muito dentro dos túbulos dentinários e quando nós temos um clareamento desse rubetano de cobre é porque a substância penetrou e se limpiou. E hoje, nós sabemos que a preparação mecânica do conduto é muito rápida, porque temos instrumentos muito eficientes. Então, também temos que cambiar a maneira de se trabalhar com o protocolo químico, ativando esse protocolo químico. Aqui nós temos, por exemplo, uma ativação muito simples com seringa, que quase não miramos a limpeza. Acá nós temos um outro material. Acá o endoatirator. Acá, por exemplo, a passiva com ultrassonido. E acá com o EasyClean, que é um instrumento que se coloca dentro de um contraângulo e hace a vibração. Miramos, por exemplo, que nós temos mais limpeza com esse instrumento, tanto no terço cervical, como também dentro do terço médio. Esse é somente para lembrar a todos que é necessário, como temos um tempo muito menor de instrumentação, utilizar uma maior quantidade de volume e uma agitação sônica ou ultrassônica da substância irrigadora, como sendo um material que vamos a, por exemplo, levar a uma ativação. Esse nós estamos mirando um conduto simulado com canais laterais que quando jogamos acá um corante não penetra dentro dessa área. E acá, por exemplo, nós miramos que quando hacemos uma ativação com endosonic, por exemplo, nós vamos a ter a penetração do corante dentro dos sistemas de conduto. Isso é muito bueno. Mas nós temos que tomar muito cuidado também, porque se nós não hacemos um protocolo adequado de irrigação-aspiração, pode haver a salida de forame apical de hipoclorito de sódio a 12,5%, que pode levar problemas como esse. Por isso que orientamos o paciente que em qualquer momento que se siente um dolor ou algum desconforto durante a irrigação-aspiração, que nos avisa para que podemos cambiar o hipoclorito por água destilada e lavar essa substância para tentar remover. Esse é um ponto também fundamental que me leva a crer que não é interessante fazer uma preparação do conduto em los limites do zero radiográfico ou uma patência, porque nós podemos levar mais substância fora e aí teremos casos como esse. Esse é muito complicado. Mira, um dia após a saída, o acidente de hipoclorito a 2,5% em premolar superior. E acá nós estamos vendo 7 dias depois. É claro que o que nós vamos a ter é uma necrose pulpar, é uma necrose tecidual, que depois de um tempo se vuelva à normalidade. Mas é uma situação muito, muito desagradável. Uma outra coisa que temos que mirar sobre o ponto de vista de desinfecção, estou falando um rato sobre os problemas da parte mecânica, da parte química, né, da limitação das medicações, são, por exemplo, se hacemos uma desinfecção sobre os conos de gota,
ou se usamos, por exemplo, gutapercha alfa, que se plastificam a 50 graus e não hacen nenhuma maneira profilática. Esse é um trabalho que nosotros, uma investigação que nós miramos o crescimento de fungos e bactérias em conos de guta que se quedaram hipoclorito a 1,5%. E mira, em 35% víamos contaminação. Nós só não miramos a contaminação quando inserimos os conos de guta em clorexidina 2% por 1 minuto. Então, são cuidados que nós devemos ter para hacer um bom preenchimento do conduto em condutos recorrentes e interconduto. E mira que essa peça dental foi obturada com conos únicos, que é a técnica que nós empregamos mais vezes. É claro que se há espaço, se hace uma condensação lateral, mas na maioria das vezes nós obturamos com conos únicos, que depois de uma boa instrumentação, depois de um bom protocolo químico de irrigação e aspiração, depois de uma boa secagem do conduto, e a escolha também de calcadores que tenha o mesmo diâmetro do cono, podemos fazer uma boa compactação e podemos fazer uma boa obturação. Esse é um trabalho muito interessante que demonstra, por exemplo, a presença de cimento obturador resinoso dentro de los túbulos dentinários, mostrando que podemos fazer quase que uma adesão ao material obturador. Volvendo sobre o ponto de vista da desinfecção, dentro do conduto, portanto, creio que não temos maiores problemas. Os problemas que muitas vezes empiezan são afora do conduto, quando muitas vezes bactérias saem e formam, por exemplo, uma infecção, uma placa bacteriana extraradicular. Para isso, nós trabalhamos há muito tempo com o extravasamento de uma pasta de iodoformio mais polietileno glicol, e essa pasta vai atrair os macrófagos. Como podemos mirar nesse filme acá, nós temos, por exemplo, uma cultura de macrófago extracelular e uma placa de Petri em líquido, e a pipeta de vidro é um corpo estranho. Por quimiotaxia, esse corpo estranho vai começar a atrair esses macrófagos. E esses macrófagos que agora passam a ser atraídos em direção ao corpo estranho são os macrófagos que vão a remover o hueso contaminado, o hueso necrótico, os cimientos radiculares necróticos, a dentina necrótica, as bactérias que estão afuera do conduto e possibilitar, muitas vezes, a cicatrização. É o que nós chamamos de endodôncia biológica. É quando nós voltamos a restabelecer o sistema imunológico através de uma agressão química para que os macrófagos venham novamente a promover a limpeza dessa área. Porque o que se passa é que as bactérias neutralizam as ações do mecanismo de defesa. E precisamos mirar depois também se isso é uma lesão ou uma cicatrização apical. Necessitamos conhecer biologia, porque se não há sintomas e não há nada, nós miramos dessa investigação que imagens como essa, depois de uma cirurgia parendodôntica de 10 casos, miramos que 8 eram escarras ou cicatrículas apicais. Mas agora, nós queremos colocar a nossa preocupação em uma outra circunstância. Nos casos onde não há estruturas dentinárias, porque quando há estrutura dentinária, eu faço uma boa instrumentação, uma boa obturação,
E não vamos fazer casos em um sítio, em uma visita apenas quando há uma lesão aguda, quando há um abscesso periapical ou uma grande lesão que se lembra de uma lesão refratária. Esses são casos problemáticos que, na realidade, a primeira vez que começamos a observar o que se passava foi com Nigar Esteve, que começou a tratar e a mirar, por exemplo, a questão da calcificação radicular. E mirava esse autor que toda vez que fazia uma pulpectomia a 2 milímetros de ápice e uma instrumentação, começava a ver a formação de um tecido de osso muito próximo à dentina. Então, desde 1992, que nós estamos estudando a possibilidade da dentina a ser uma osteoindução. E miramos acá a formação de um osso em interior de tecido conectivo com o implante de dentina. E acá também em outro trabalho. Mais tarde, podemos observar que a dentina é muito flaca e não se leva a uma boa formação. E sim, o que é importante são as matrizes proteicas. Então, começamos a pensar em uma engenharia tecidual. Como nós poderíamos auxiliar em la formação radicular? Claro, primeiro, uma grande limpeza, uma grande desinfecção. Depois, usar uma tríade, 3 associações relacionadas à engenharia tecidual. As células tronco, as células madres, um scaffold, uma armadura, uma maneira que se guiasse as células, mas também acionasse os fatores de crescimento. Então, por exemplo, passamos a correlacionar o estudo de células troncos, o estudo do scaffold e os fatores de crescimento em uma investigação. E miramos que o scaffold de quitosana era muito bueno quando se associava a uma gelatina que melhorava as propriedades mecânicas. E a quitosana é um tecido que nós sacamos de los crustáceos e é muito porosa. E com a adição de quitosana e gelatina, poderíamos ter um efeito benéfico em la informação. Acá estamos mirando as células, o scaffold, que é uma trama para retomar, e a quitosana. Então, a proposta é colocar, esse é um ensaio que estamos fazendo, onde colocamos as células madres perto da quitosana para ver se existe uma proliferação, né? Esse é o trabalho. Utilizamos primeiro dentina, mas polvo de dentina. Realizamos a granulometria a láser para reduzir as partículas de dentina a semicras. Fizemos uma curva de padrão com as proteínas totais. E aqui nós temos, por exemplo, o scaffold. Mire como ele é poroso. E a proposta seria que as células madres começassem a crescer dentro do scaffold, né? E miramos, por exemplo, que há diâmetros distintos. E sacamos, então, as células madres da papila dental e do ligamento periodontal e inoculamos as células dentro do scaffold. Aqui nós estamos vendo um scaffold vazio de quitosana com gelatina e mira que acá começamos a observar pontos rojos que determinam o comprimento, o crescimento, de células para dentro do scaffold. A proposta é regenerar um tecido, criar um outro tecido e depois de um certo tempo o scaffold vai assumir porque ele é solúvel. Aqui estamos mirando crescimentos celulares dentro do scaffold. Aqui uma visão maior de uma célula dentro do scaffold e acá também. Mira, por exemplo, aqui o scaffold
Mira, por exemplo, acá, crescimentos de células sobre o escafo e penetrando dentro do escafo. Portanto, esses escafos serviriam como uma estrutura para que esse novo tecido que está se crescendo aqui penetrasse por dentro dele e se regenerasse. Então, essa é uma proposta que é um chiste que nós hacemos para, por exemplo, ver uma futura aplicação, que é o que nós estamos tentando a trabalhar. Então, esse acá é um vídeo onde, por exemplo, nós vamos a mostrar a ideia do futuro. Essa é uma proposta de trabalho futuro para ajudar, por exemplo, o crescimento, para ajudar o crescimento do tecido duro ou de novo tecido em dentes que estão muito abertos. É claro que a tecnologia para se fabricar o escafo é muito complexa e que iremos publicar dentro em breve. Mas acá simplesmente mostrando a limpeza do conduto. Eu não acho interessante fazer a limpeza do conduto se utilizando de antibióticos, principalmente antibióticos de última geração, porque, em la realidade, nós não sabemos qual a bactéria que está presente. Então, muitas vezes, o antibiótico pode não ter efeito e a consequência de não ter efeito é muito complicada, porque pode levar à formação de superbactérias. Então, acá estamos vendo todo o trabalho de limpeza, todo o trabalho de irrigação, para se promover a limpeza desse tecido. E depois, o que vamos fazer? Vamos fazer uma limpeza, uma secagem do conduto, sacar afora todo esse material e vamos a levar à formação de coágulo. Então, vamos induzir ou dilatar pouco a região apical para que se tenha o sangramento. E depois que se logre o sangramento, nós pretendemos, mira, essa é uma linha de investigação. Isso não existe. Isso nós estamos trabalhando. Isso para nós é o futuro, a maneira que pensamos. E aí estamos implantando uma matriz tridimensional de quitosana para que sirva como uma referência, sirva como arcabouço para crescimento celular. A limpeza, depois vamos selar isso com MTA, e depois, finalmente, vamos aqui colocar o MTA, e depois vamos selar com uma resina, como STR, por exemplo, fazer acá a limpeza, a polimerização, e esperamos, porque essa é uma ideia, que logremos, depois de certo tempo, a formação radicular. Essa é a proposta que nós temos para a evolução da endodôncia. Arcabouço que talvez nos facilite a maneira que nós temos de estar trabalhando com o crescimento e a engenharia tecidual. Independentemente dessas condições que estamos estudando, que estamos trabalhando, creio que se quedou muito claro, a nossa vez, a necessidade de limpeza e desinfecção do conduto como o tema principal para que se possa ver uma regeneração ou uma cicatrização. Acabo acá minha apresentação, seguindo o tempo, e estamos à disposição para as perguntas e o que seja, e muitas graças.
Muchísimas gracias, doctor Manuel Eduardo de Lima. Agradecemos esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia del día de hoy lo podrán acreditar con el número 746. Doctor Herrera, ¿nos escucha? Sí, estoy listo. Si me puede ¿Le cedo poner. los privilegios del presentador? Gracias, sí. Herrera. Listo, doctor. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Simplemente mandándole un abrazo y una felicitación por su excelente palestra. Estamos muy agradecidos con usted, con sus conocimientos. La verdad es que disfruté mucho su plática y estamos felices de haberlo tenido aquí. Ojalá no sea la última vez que lo disfrutamos y los gozamos aquí en nuestro seminario de actualización virtual de la Asociación Mexicana de Endodoncia. Le voy a hacer entrega gustoso de un pequeño reconocimiento digital, pero significativo para nosotros. Le mando un fuerte abrazo de parte de nuestro presidente, el doctor Marco Vinicio Saldívar, que usted lo conoce bien, y que él es el presidente de la asociación, y me indicó, ¿verdad?, que le entregara el reconocimiento que versa lo siguiente: la Asociación Mexicana de Endodoncia, AC, otorga el presente reconocimiento al profesor Manuel Eduardo de Lima Machado por la impartición de la plática el 4 de octubre del 2018 durante el seminario SABE, Infección en Endodoncia Local y a Distancia, Acciones Clínicas y Complicaciones, Consejo Directivo, AMESAC 2017-2019. Profesor Machado, muchas gracias por su conferencia. Muy agradecido, muy obrigado. Mi amigo, yo gostaria de agradecer, porque para mí es un placer muy grande hablar con nuestros hermanos de México. Yo tengo un cariño muy especial por México y por todos ustedes que son mis amigos. Espero que mi oportunidad no tenha sido muy malo. No sé si se puede comprender. Fue excelente. Hermano, se entendió todo muy bien, profesor. Entonces, muchas gracias y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Le voy a pasar al doctor Enrique Chagoyán. Él va a encargarse de hacer las preguntas con usted, las preguntas y las respuestas, ¿correcto? Muchas gracias. Gracias, sí, profesor. Sí. Muchas gracias. Solo recordando, próximo mes estará con nosotros nuestra buena amiga, la doctora Elizabeth Betancourt Lozano, con el tema antibióticos en endodoncia, cuáles y por cuánto tiempo. 1 de noviembre, jueves, a las 9 p.m. Este será el módulo 55. Entonces, esperamos pronto, en un mes, vernos. Y recuerden empezar a separar finales de mayo la fecha para irnos a Mérida todos. Están abiertas las convocatorias para temas libres, convocatoria Premio Nacional, convocatoria Concurso Nacional de Carteles y la convocatoria del concurso de fotografía, que ha sido todo un éxito. Los esperamos pronto en Mérida, ¿correcto? Y para los puntos de certificación del consejo, es por cada conferencia. Si lo quiere solicitar, por favor, mándennos a este correo para nosotros anotarlo y empezar a trabajar sobre eso. Muchas gracias y cedo la palabra al doctor Enrique Chagoyán. Doctor Chagoyán. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor Manuel Eduardo de Lima Machado. Excelente conferencia. Muy obrigado por esa gran charla y sabemos que el portuñol que usted maneja es excelentísimo. Se pudo comprender toda la charla y estuvimos muy gustosos de ver y de escuchar este tipo de información.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, le mandan muchos saludos desde Chile, el doctor Roberto García, y nos comenta y nos pregunta, en un paciente con antecedentes de patologías cardíacas, ¿qué protocolo de profilaxis antibiótica recomienda? Los pacientes que tienen problemas de problemas cardíacos, problemas de infección, nosotros tenemos que normalmente administrar un antibiótico de largo espectro, más un antiinflamatorio para compensar la destrucción tecidual que hay. Mas yo creo que lo más importante no sería tanto la cuestión de la medicación sistémica, y sí sería hacer una endodoncia lo más rápidamente posible y con toda la seguridad. Comprende, por ejemplo, para nosotros, existe sim uma manifestação sistêmica, que, como acabamos de falar, mas são os fatores locais que são mais importantes. Então, por exemplo, eu creio que a intervenção endodôntica não iria complicar o problema cardíaco, iria sim agir ao contrário. Então, essa é a minha opinião. Perfecto, doctor. Muchas gracias. La doctora Norma Vega, muy buenas noches, doctor. Excelente conferencia. ¿Recomienda la desinfección manual activa con cono de gutapercha? Si yo recomiendo, por ejemplo, la instrumentación manual, ¿esa es la pregunta? Dice sí, con cono de gutapercha. Claro que sí, porque lo que se importa es la limpieza y la desinfección del conducto nuevamente. Yo puedo hacer eso con instrumentos manuales, yo puedo hacer eso con instrumentos rotatorios, yo puedo hacer eso con instrumentos reciprocantes. Es claro que hoy los instrumentos reciprocantes y rotatorios se hace la desinfección de una manera mucho más simple y mucho más rápida. Por eso que hoy nosotros activamos la química ultrasónicamente o sónicamente la irrigación, porque nosotros hoy tenemos que tener un volumen mayor de sustancia química, una activación sónica y una leve concentración un rato superior, porque nosotros vamos a tener una acción muy rápida de estos instrumentos. Ahora, mira, nosotros tivemos una información muy interesante que yo gustaría de colocar acá. 35% de los odontólogos de Europa, yo estaba hablando esta semana con un amigo mío de España, volvieron a hacer retratamientos más complejos, volvieron a hacer selamientos de perforaciones, de furcas, prefiriendo eso a implante. Porque, por ejemplo, los resultados que nosotros tenemos con un buen retratamiento es superior a los resultados de implante. Entonces, nosotros no podemos olvidar ese gran índice de suceso que tiene la endodoncia, quer seja ela con instrumentos manuales, quer seja elas con instrumentos reciprocantes. Entonces, lograrse la desinfección es lo que importa. Perfecto, doctor. Entendido y anotado. Muy bien, entonces la doctora Lina Patricia nos pregunta, en un paciente post-radioterapia de hace 2 meses con lesión apical extensa y tercios apicales obliterados, ¿qué sería lo más aconsejable, la endodoncia o la exodoncia? Muchas gracias. No, gracias, muchas gracias por la pregunta. Está muy sintonizado, todas las preguntas están muy sintonizados con el punto de vista de la charla que yo hablé ahora. Ese paciente es un paciente debilitado, ese paciente es un paciente muy vulnerable. Por tanto, si yo no consigo accesar el sistema de conducto, si yo no consigo hacer una buena endodoncia, es mejor que se faça la extracción, porque nosotros vamos a evitar un mayor aumento de infección y complicaciones sistémicas al paciente. Nosotros, por ejemplo,
podemos trabalhar em dentes com condutos calcificados que não logramos chegar até o limite de trabalho quando não há lesão ou quando temos um controle muito bueno do paciente e também um paciente com uma saúde geral muito boa. Os casos em que a nossa colega se colocou, se é possível fazer uma boa endodôncia e rapidamente uma boa endodôncia, é melhor que se logre, que se hace la extracción. Muy bien, doctor. Excelente. La doctora Laura Cortés Soria nos pregunta, bueno, le manda muchos saludos y pregunta que, ¿qué tratamiento le dio a la paciente con escurrimiento de hipoclorito de sodio en el premolar superior? Nosotros damos básicamente antiinflamatorio, mas asociamos también antibiótico porque tenemos una necrosis. Mas es una asociación normal de antibiótico y antiinflamatorio por una semana. Es una situación que en realidad es más delicada porque el paciente va a sentir dolor, el paciente va a tener una alteración en su fase, el paciente va a pasar por un desconforto grande, mas vuelva todo el normal 15, 20 dias depois. E mira que essa é uma situação que pode acontecer com todos nós outros. Por isso que eu quero aproveitar acá esse comentário para falar que é extremamente importante, por exemplo, uma boa radiografia de diagnóstico, uma boa confirmação da longitud de trabalho, uma boa técnica de irrigação e expiração com instrumentos que saiam um líquido lateral e não as agulhas que saem em líquido frontal. Uma possibilidade ou uma atenção especial para que não se trave a agulha dentro do conduto. Enfim, qualquer problema que nós podemos jogar afuera. Porque mira, porque hoje trabalhamos com hipocloritos em concentrações maiores, que é muito bueno, mas também temos que saber aplicar muito bem a técnica. E como eu falei, se a qualquer momento começar uma pequena dolor, fazer uma constante irrigação com água destilada ou soro fisiológico para tentar lavar, sacar afuera esse hipoclorito da região apical. Muitas vezes se é possível se fazer isso. Muchas gracias, doctor. La doctora Magali Rivera dice, buenas noches, dijo que observaron crecimiento de hongos en gutaperchas, desinfección con hipoclorito. Pregunta sí, que si ese sería lo ideal. Sí, sí, ese es muy impactante ese trabajo porque todo el tiempo nosotros fizemos eso. Mira, la gutapercha não favorece o crescimento biológico. Mas isso não quer dizer que a gutapercha seja estéril. Nós temos uma certa preocupação com as técnicas termoplásticas, porque não podemos fazer uma desinfecção dessa gutapercha antes de fazer a obturação. Essas gutaperchas têm uma grande quantidade de gutapercha alfa para ter seu ponto de fusão mais baixo, 45, 50 graus. São gutaperchas mais puras. Então, é claro que essa temperatura não faz absolutamente nada contra as bactérias. Yeah. Por isso que nós achamos mais interessante, este é nosso ponto de vista, nossa opinião, né? Trabalhar com conos únicos muito bem adaptados ao conduto, e se há espaço, que se haja uma condensação, não há problema nenhum, mas se utilizar também o cimento obturador, que em lo caso da adaptação do cono único também é muito pouco, mas ele é bactericida. Então, mira, nós observamos que no hipoclorito havia em 35% dos casos o crescimento de fungos e bactérias.
más cuando se colocaba lo cono de guta en clorexidina, 2% por un minuto, no miramos el crecimiento bacteriano. Entonces, esa es la sugerencia que hacemos para hacer una desinfección de los conos principales y secundarios del gutapercha. Gracias, doctor. La doctora Lina María Benavides pregunta, en los conductos necróticos, por tener cualquier cantidad de bacterias, ¿es mejor trabajarlo a 0.5 milímetros del ápice que al ras? ¿Qué sería lo más indicado? ¿O cómo lo trabaja usted, doctor? Nosotros tenemos una investigación que yo fiz, creo que en 1982, por un trabajo de conclusión de mi curso de especialización. Fue un trabajo muy simple, muy simple. Nosotros colocábamos los dientes en un maniquí de laboratorio, hacíamos la endodoncia hasta los 0 radiográfico y obturaba hasta los 0 radiográfico. Y cuando sacábamos afuera el dente del maniquí, mirábamos que en 98.5% de los casos, los conos de guta estaban afuera del conducto, porque el forame tiene una salida excéntrica. Entonces, por ejemplo, cuando hay necrosis, nosotros tenemos una reabsorción. Y como la salida, la embocadura del forame es más excéntrica, normalmente las reabsorciones son oblicuas, o que promueve una reabsorción mayor en una pared do que en otra pared. Nesses casos, se trabajando en 0 radiográfico, estaremos mucho más afuera del conducto. La sugerencia, la manera que nosotros hacemos, nosotros no somos los donos de la verdad. Esa es apenas una sugerencia. Nosotros paramos, en todos los casos, 1 milímetro aquém del vértice radiográfico, por acharmos que prácticamente estamos en la región. Perfecto, doctor. Muchas gracias. La doctora Silvia Argelia Almaguer nos pregunta, entonces, en cuestión de lo de cardio, terminar la obturación del conducto en una sola cita? Sí, nosotros acreditamos, porque mira, nosotros no terminamos la endodoncia en una sola cita. Nosotros no terminamos la endodoncia en una sola cita, no pasado, porque nosotros teníamos un cierto receio de tener dolor postoperatorio. Nosotros, por ejemplo, no terminamos en una sola cita porque la desinfección era una desinfección química. Los instrumentos no eran buenos y nosotros, por tanto, necesitábamos de fármacos a serem colocados en el interior del conducto radicular para lograr una buena desinfección. Hoy nosotros miramos con las investigaciones que con un buen preparo mecánico y químico del conducto, ese es el momento donde tenemos los túbulos dentinarios más abiertos y más aptos a recibir una buena obturación y mantener la desinfección lograda. Entonces, por ejemplo, nosotros no recomendamos el tratamiento endodôntico en una socita cuando nosotros estamos frente a una patología aguda como un absceso periapical o cuando nosotros miramos que hay una gran lesión indolor que tiene mucho tiempo, muy radiolúcida, que hace la sugerencia de ser una lesión refractaria, eso es, que no va a ceder el tratamiento endodôntico convencional, porque la bacteria sale, según los autores,
afuera del conducto en la superficie externa y se forma un biofilme bacteriano. Nesses casos, lançamos mão do extravasamento da medicação para dentro do hueso na base de iodoformio e polietilenglicol, e com isso temos resultados muito interessantes. Por exemplo, em los cursos de posgrado, se reduziu a incidência de cirurgias parodontológicas em dientes que tinham grandes lesões apicais depois do tratamento da medicação fora do conducto, nos casos específicos que eu falei. Praticamente não temos mais casos que temos que fazer cirurgia parodontológica. Se reduziu muito. Então, concluindo, nós não vamos fazer em uma só cita quando estamos frente a uma lesão aguda ou a possibilidade de uma lesão refratária. Caso contrário, creio que o mais indicado é uma só cita, mesmo porque uma obturação é muito menos agressiva que uma medicação intraconduto e com isso a dolor, a reação inflamatória seria inclusive mais reduzida. Ok, doctor, entonces esta pregunta que viene va ligada más o menos a lo mismo a la anterior. Entonces nos pregunta la doctora Maribel Parra, ¿recomienda que siempre usemos limas e instrumentos rotatorios de single use para tener mejor control de desinfección o no hay diferencia significativa? No hay diferencia significativa. Nosotros tenemos una publicación ahora en International Journal of Endodontics, donde, por ejemplo, nós trabalhamos com instrumentos reciprocantes 3 vezes, em 3 dientes, em 3 pacientes distintos, fazendo uma boa desinfecção, uma boa esterilização e com índice de fratura muito baixo, de 0,9%. Foi publicado esse mês em International Journal of Endodontics, em endodôncias realizadas por alunos de pré-grado. Inclusive, também há de se notar que desde 2014, a Associação Americana de Endodôncia e a Associação Canadense de Endodôncia também não concordam que não é possível fazer a esterilização. Se acha que sim, se pode fazer uma boa esterilização e também esses instrumentos têm uma arquitetura e uma metalurgia que se possa usar pelo menos 2 veces más. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. En relación a eso, creo que es bueno leer creo que es lo último o lo penúltimo número de International Journal of Endodontics. Hablamos sobre alumnos de posgrado, fraturas y toda esa cuestión, creo que es interesante. Nosotros tenemos un site que es www.professormachado.com.br, que hay un ítem que son publicaciones, que están todos los trabajos que yo publiqué en PDF a disposición. Hola. Hola. ¿Me escucha, doctor? Sí, ahora sí. Perfecto. El doctor Roberto García nos pregunta sobre los recubrimientos pulpares, sabiendo que no podemos medir la contaminación bacteriana mediante los túbulos dentinarios. ¿Qué opina al respecto de los recubrimientos pulpares? Yo creo que cuando la pulpa está viva, es lo futuro. Yo creo que cuando tenemos una vitalidad pulpar em um paciente que é um paciente jovem, não sei se eu compreendi bem a pergunta, né? Vários materiais estão sendo criados, como esse que eu mostrei hoje, a possibilidade de ação de células madres e também substâncias indutoras, com a tendência de fazer a manutenção da pulpa dentro do conduto. Eu creio que temos
dentro de pouco tempo, um ano e pouco, alguns materiais que já estão começando a sair com este propósito. A minha visão é que a manutenção da pulpa é fundamental quando nós não temos uma estrutura radicular consistente para receber uma boa técnica endodôntica. Porque também hoje nós discutimos que não basta apenas fazer a endodôncia. Você tem que fazer a restauração. Você tem que se colocar, se necessário, pero de vidro logo depois da endodôncia. Você tem que selar quando há 4 paredes com resina e praticamente fazer uma restauração depois da endodôncia. Então, mira, o problema que nós observamos em la tentativa de se manter a pulpa é quando eu não tenho uma estrutura radicular bem formada e tenho uma pulpa recém-exposta. Então, creio que aí sim, porque você tem um dente que é mais jovem, você tem uma pulpa mais celular, uma pulpa com maior possibilidade de reparação, uma pulpa com maior possibilidade de se refazer da reação inflamatória e também espaço na região periapical para que isso se pode fazer. Então, muitas vezes podemos, com um material ideal que ainda nós estamos estudando, a tentar manter essa pulpa viva por mais um tempo para que, junto com a bainha de Hertwig, ajude a uma formação radicular maior. Excelente por contestarnos todas estas preguntas o dudas que han estado surgiendo. ¿Cómo? ¿Sí, me escucha? Sí, ahora sí. Sí, se escucha perfecto, doctor. Ok. Entonces, le agradecía que muchísimas gracias por estarnos resolviendo todas estas dudas. Yo sé, todavía hay algunas preguntas, sin embargo, por cuestiones de tiempo, y yo sé que allá en Sao Paulo ahorita todavía es un poquito ya más tarde que acá en México, entonces le vamos a hacer llegar el resto de las preguntas para que de manera personal les pudiera responder a los demás doctores, estudiantes de posgrados, endodoncistas y dentistas en general. Pero estamos muy agradecidos a Endodoncia, Colegio de Especialistas en Endodoncia, del doctor Marco Vinicio Saldívar, presidente de nuestra asociación, y del doctor Antonio Herrera de Luna, que le mandamos un cordial agradecimiento y esperamos de nuevo tenerlo aquí en que es AMCAC. No me queda más que agradecerle, doctor, y me despido dejándolo aquí otra vez con Diana para que dé los últimos detalles de aquí de la plática. Y enhorabuena, doctor, y muchísimas gracias. Sí, yo gustaría de agradecer también a los amigos y también a la Sociedad Mexicana de Endodoncia la oportunidad de hablar un poco con ustedes. Yo quiero dejar bien claro que cuando nosotros damos es simplesmente nuestra opinión. No existe una verdad única en endodoncia y en la realidad la endodoncia funciona con diferentes técnicas y la divergencia de opinión es fundamental para que se construya más el conocimiento. Entonces, muchas gracias de poder colocar la mi opinión, mi simple opinión en esa charla. Muchas obrigado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy obrigado, profesor. Muy buenas noches. Le mando un fuerte abrazo y esperemos que no sea la última vez que lo veamos aquí en su casa en AME. Muchas gracias y buena noche para usted. Muchas gracias. Buenas noches para ustedes también. A todos ustedes.
Muchísimas gracias, doctor Manuel Eduardo de Lima. Le agradecemos mucho esta conferencia. Le enviamos un fuerte abrazo hasta Brasil. Agradecemos a nuestros queridos amigos de COA Internacional, a la Asociación Mexicana de Endodoncia, Colegio de Especialistas en Endodoncia, pero sobre todo ustedes, queridos idontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente noche. Hasta pronto.